O que acontece de diferente na mulher bipolar em relação a TPM, esse período pré-menstrual de 5 a 10 dias antes da menstruação? Vocês verão que existem características diferentes nas mulheres bipolares. Elas têm uma chance muito maior de ter TPM grave ou intensa. Isso quer dizer que todas as mulheres bipolares terão isso? Não quer dizer isso. Existe uma tendência maior. Mulheres bipolares têm 8 vezes mais algo chamado transtorno disfórico pré-menstrual do que mulheres não bipolares. Quer dizer que é um período mais complicado. Então, uma das teorias para justificar isso e que unifica todos os desafios é que as mulheres bipolares são muito mais sensíveis à queda do estrogênio que ocorre 5 a 10 dias antes de menstruar. Agora eu vou te falar do desafio 2. Desafio 2 da mulher bipolar é preparação para gestação, caso ela queira. E já respondo aqui uma pergunta muito frequente que eu recebo. E se o medicamento que o homem toma pode de alguma forma alterar o espermatozoide e com isso dar má formação no bebê? Isso não existe. Não importa qual medicamento o homem esteja tomando para bipolaridade, isso não vai afetar o bebê, não vai afetar a gestação. Já com a mulher é diferente. A mulher vai precisar se preparar alguns meses antes. Mulher bipolar pode sim engravidar se é o desejo dela, é possível, mas seria muito aconselhável que ela fizesse o quê? Que ela planejasse meses antes, porque alguns medicamentos não podem de maneira alguma serem utilizados durante a gestação. Então, esse medicamento precisa ser retirado. Porém, existem sim medicamentos que podem ser utilizados na gestação. Então, o que a maioria dos médicos irá fazer é retirar esse que não pode engravidar com ele e colocar medicamentos que a gente sabe serem relativamente seguros durante a gestação. Esse é o desafio 2 que a mulher tem em particular, que o homem não tem. Terceiro desafio da mulher, a gestação em si, a gravidez da mulher. Durante a gestação, eu preciso te falar sobre 2 coisas que acontecem que vêm a jogar a favor da mulher. Lembra do estrogênio que eu te falei que quando ele caía 5 a 10 dias antes da menstruação era um problema? Ele tem uma influência para dar sintomas mais fortes de TPM para a mulher? Aqui é o contrário. Olha o que acontece com os hormônios sexuais femininos durante a gestação. Vão lá para as alturas. O estrogênio, ele começa a subir no primeiro trimestre de gestação, ele fica super alto no segundo trimestre de gestação e terceiro trimestre ele continua alto. Só para você ter uma ideia da grandeza. Durante o ciclo menstrual, o estrogênio está no máximo em 450. Durante o segundo trimestre de gestação, ele está 16 mil. 18 mil. Mas espera aí, Renato. Isso quer dizer que tem uma certa proteção contra os sintomas? Exatamente. Muitas mulheres bipolares sentem um grande alívio dos sintomas no segundo e terceiro trimestre da gestação. Isso acontece também na esquizofrenia ou em outras questões. Por quê? Porque você tem um estrogênio super alto. Você tem também uma progesterona super alta. E aqui eu já até te digo o que é progesterona. Hormônio progesterona, que é um hormônio feminino também, o nome já tá te falando, ó. Progesterona é a favor de gestação. A favor de gestação. Progesterona tem a ver com gestação. Estrogênio alto significa maior proteção contra sintomas de ordem de saúde mental. Quer dizer que a mulher, no segundo e terceiro trimestre de gestação, provavelmente terá menos sintomas de bipolaridade. Então, o medo de muitas mulheres bipolares de piorarem muito durante a gestação não é necessariamente justificado. Chances são de que ela irá melhorar durante a gestação. É claro que isso a gente tem que ver como que está a rede de apoio dessa mulher, como que está o cuidado com ela, porque nós não somos seres apenas hormonais. Os hormônios têm muito a ver com o nosso humor, mas o social também vale muito. Se a mulher está passando uma gestação sozinha, sem apoio nenhum, numa situação difícil, é claro que não vai ter hormônio no mundo que vai proteger ela de se sentir mal. Agora, se ela tem uma rede de apoio, se tudo está bem organizado ao redor dela, ao cuidado dela durante essa fase, isso irá proteger e muito dos sintomas de humor. Então, esse é o nosso terceiro desafio. E
quarto desafio da mulher, pós-parto. Aqui a coisa muda de figura e eu já quero te dar o panorama do que acontece. Veja bem, o estrogênio nos subiu lá nas alturas, no segundo e terceiro trimestre. Agora no pós-parto, ele despenca de um abismo. Por quê? Porque ele nunca esteve tão alto, igual no segundo e terceiro trimestre de gestação. O bebê nasceu, ele despenca. Eu diria que esse daqui é talvez o maior desafio da mulher bipolar, devido a essa queda imensa que o estrogênio passa. Junto com a queda do estrogênio, acontece outra coisa muito comumente no pós-parto da mulher que a gente precisa compreender. Além da mulher estar cansada, ter passado pelo parto, isso é desgastante, isso pode ser estressante. O bebê agora começa a chorar durante a noite, não deixa a mulher dormir, como seria o importante. E a gente junta 3 gatilhos em um período só. Primeiro gatilho, queda grande de estrogênio. Segundo gatilho, o estresse do parto. O corpo passa por modificações. A mulher passa por modificações durante o parto. E terceiro, a privação de sono que a mulher pode ter durante esse período. Essa privação de sono, na medida do possível, precisa ser evitada. A mulher não pode ficar sujeita a não dormir a noite inteira, porque a gente sabe que isso é gatilho para sintomas de bipolaridade. Toda mulher bipolar vai passar por isso? Não e não. Eu preciso que você compreenda isso. Tem mulher bipolar que vai passar durante a gestação muito bem e outras muito mal. E o pós-parto, metade das mulheres bipolares irão deprimir de alguma maneira, se não tomarem os cuidados adequados. E outra metade não vai deprimir, mesmo sem cuidado nenhum, não deprime. Então nada é 100%. É claro, se eu já sei desses desafios, o que é que eu vou fazer? Eu vou proteger a mulher, eu vou prevenir desde o terceiro trimestre, com os medicamentos adequados, vou orientar a família sobre o que é necessário fazer. Quinto desafio, perimenopausa. O que é perimenopausa? Só você lembrar de periferia. Periferia não é o que fica ao redor da cidade? Então, peri é aquele que fica ao redor da menopausa, de pausar a menstruação. A idade média que a mulher para de menstruar é 51 anos de idade. Isso quer dizer que toda mulher vai parar de menstruar com 51 anos? De maneira alguma. Algumas vão parar com 58, outras com 41. E 4 a 5 anos antes de parar de menstruar, pode acontecer uma queda progressiva do estrogênio. Por isso que é tão comum de mulheres bipolares enfrentarem agravamento dos sintomas depressivos nesse período de 5 anos antes da menopausa. Mas vem comigo compreender isso daqui. A mulher não sabe que ela está no período 5 anos antes da menopausa. Isso a gente só vê olhando pelo retrovisor, porque olha só, imagina que a mulher para de menstruar com 50 anos, certo? Só que 45 anos de idade ela começa a ter uma depressão muito forte. Como que ela vai saber que ela está há 5 anos da menopausa? Não tem como. É só quando parar a menstruação que ela olha para trás e fala, nossa, é mesmo, né? Eu tive aquela piora da minha depressão justamente no período da perimenopausa, que o meu estrogênio estava caindo. Porque o que acontece na perimenopausa? O estrogênio vai caindo o nível um pouquinho de cada vez, lentamente ao longo de anos, até a parada da menstruação. Se a mulher está nessa década entre 40 e 50 anos, eu tenho que ficar atento para pioras do quadro. E agora eu tenho um período menopausa mesmo. O que é a menopausa? É a mulher parar de menstruar durante 1 ano. E agora eu tenho todo o restante da vida em menopausa. Veja bem, se a média que a mulher para de menstruar é aos 51 anos e a média de vida é de 84 anos de idade, 84 menos 51, 33 anos em média, a mulher vai passar em menopausa. É um período desprezível? Claro que não, é um período imenso que eu preciso entender quais as mudanças que tem no corpo e quais as mudanças que existem na questão de saúde mental. Então, estudar e saber sobre menopausa na bipolaridade é importante? Super importante. Eu tenho que entender o que é que muda, o que é que não muda nisso daí. Como que eu posso ajudar a minha saúde mental dependendo da fase da mulher. E 7º desafio. O homem não usa, pelo menos até o momento, pílula anticoncepcional. Quem usa pílulas anticoncepcionais ou métodos anticoncepcionais são as mulheres. E isso influencia grandemente os sintomas
sintomas da bipolaridade, porque isso influencia os hormônios femininos. O que é uma pílula anticoncepcional? Nada mais é que um hormônio que vai influenciar nos hormônios das mulheres. Olha como seria a oscilação do estrogênio em um ciclo menstrual de uma mulher sem usar anticoncepcional. Sobe, desce um pouco, sobe mais um pouco, cai. Agora, da mulher usando anticoncepcional. Uma linha reta. Faz diferença? É óbvio que faz diferença. Quando a mulher utiliza um método anticoncepcional, isso faz muita diferença para o humor dela. Ah, Renato, isso quer dizer que seja ruim? Não, pode ser muito bom. Pode ser a solução. Ou pode sim ser ruim. Então a mulher tem um desafio importantíssimo aqui, que passa despercebido no tratamento da bipolaridade. Só que hoje a gente não tem só a pílula anticoncepcional. A gente tem um DIU de cobre, tem o DIU Mirena, que é um DIU que contém hormônio. A gente tem implantes de hormônio. A gente tem adesivos hormonais. A gente tem o Nuvarin, que é um anel de hormônio. A gente tem várias questões, vários métodos anticonceptivos que influenciam no seu humor. Isso é algo que passa despercebido para quem não conhece sobre isso. Mas se você é mulher ou se você tem interesse sobre isso, recomendo que você passe a olhar isso, porque essa é uma das causas das falhas dos tratamentos que as pessoas não olham. Outra questão, toda vez que você vai pensar no medicamento para mulher, eu preciso pensar qual método que você está utilizando, porque alguns remédios interferem no método anticoncepcional. Vou te dar exemplo simples, que seria o quê? Se a mulher está usando 2 estabilizadores de humor e ela está usando a pílula anticoncepcional, agora eu preciso saber e orientar essa mulher que o método da pílula anticoncepcional não vai ser tão efetivo porque a carbamazepina come um pouco desse anticoncepcional. O meio, obviamente, é uma simplificação, só para te falar que ela diminui o efeito da pílula anticoncepcional. Ela acelera a enzima hepática que vai metabolizar mais rápido o anticoncepcional e com isso reduzir o efeito dela. Talvez eu precise usar o DIU, talvez eu precise usar a camisinha ou outros métodos. Se a mulher está utilizando ácido valproico, ela precisa necessariamente de um método anticonceptivo super eficaz. Por quê? Porque esse ácido valproico é teratogênico. A mulher não pode, de maneira alguma, engravidar com esse remédio. Aqui não é só influenciar para ruim, é influenciar para bom ou influenciar para mal. Quer dizer que o método anticoncepcional pode ser uma solução, pode ser um tratamento, assim como ele pode piorar. Então esse é o nosso 7º desafio. E para o nosso 8º e último desafio a mais que as mulheres bipolares têm é reposição hormonal na menopausa. É uma outra discussão aqui. Porque repor ou não repor hormônio depois que a mulher entra em menopausa? Vocês vão ver que essa não é uma resposta simples. Vocês vão ver que nós estamos trabalhando com custo-benefício, um risco-benefício. Qual que é o risco que eu corro ao repor esse hormônio e qual que é o benefício que eu vou ter ou não? Por exemplo, mulheres com história muito próxima de uma parente em primeiro grau que teve câncer de mama, provavelmente o risco é alto demais para valer a pena repor. E não tem só isso. Existem outras questões também. Por exemplo, o estrogênio pode ter um fator antidepressivo até uma certa dose. Mas se eu passo dessa dose, ele começa a ter um fator de causar ansiedade. Então tem um jeito certo. Vários estudos já pesquisaram essa questão de reposição hormonal pós-menopausa e os sintomas da bipolaridade. Super interessantes. Essas são as 8 particularidades que a mulher bipolar enfrenta ao longo da vida, porque quando eu estou falando disso aqui, eu não estou falando só de coisas ruins, viu? Existem coisas boas, existem soluções que saem a partir do momento que a gente estuda essas questões aqui. Existem soluções e, principalmente, pode ser o que está faltando para conseguir estabilizar, olhar para esse lado também.